Bom, pessoal, vamos continuar com a leitura da Constituição Federal. Nós estamos lendo o artigo 5º, que parte ali dos direitos e garantias fundamentais. Nós já lemos uma série de artigos e estamos agora no artigo 46 da Constituição Federal. Na verdade, nós não estamos no 46, não. Nós estamos no 45. Na aula anterior, nós vimos os crimes inafiançáveis e imprescritíveis. E também os inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. Se você não assistiu essa aula, vai lá na playlist de Direito Constitucional e acompanha conosco. Então, vamos lá. Artigo 45 da Constituição Federal, que fala que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Aqui tratamos do princípio da individualização da pena. Grava só isso, tá? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos seus sucessores e contra eles executadas. Mas, de qualquer forma, não. Até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, quando a banca ela cobra geralmente essa questão, numa prova de direito constitucional, ela vai cobrar a literalidade da lei e, quando ela quiser aprofundar um pouquinho mais, ela vai perguntar a que princípio se refere, quando nenhuma pena passa da pessoa do condenado. Aí você pode marcar a alternativa que tiver lá, princípio da individualização da pena. A questão, ela também pode abordar essa parte dos sucessores, que o perdimento do bem, a decretação do perdimento de bens, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas, mas somente até o limite do valor do patrimônio transferido. Ok? Quando passamos para o próximo inciso, a lei regulará a individualização da pena. Aqui já estamos falando da individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Vamos lá. Privação ou restrição da liberdade, perda de bens, a multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Próximo inciso, 47. Não haverá penas de morte. Existe a exceção, salvo em casos de guerra declarada nos termos do artigo 84 da Constituição Federal, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Isso aqui é mais um decoreba, não tem muito, a questão ela vai cobrar o copia e cola da legislação. E vamos lá para o artigo 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Sabemos aqui que isso é uma ilusão jurídica, uma ficção jurídica, porque quando tratamos da realidade, né, infelizmente isso aqui não acontece. Próximo inciso. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Então, você vai pegar esse inciso aqui que fala das presidiárias, que serão
asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Existem algumas legislações mais específicas que eles colocam uma idade, mas quando tratamos de questões de direito constitucional, você vai levar para a prova durante o período de amamentação. Não é até 5 anos, não é até 4, 6, 10, ou até a criança estiver andando, enfim, não. É durante o período de amamentação, ok? Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Em caso de crime comum, esse artigo é bem interessante. Vamos destrinchar ele aqui um pouquinho, que ele dá pano para manga. Ó, nenhum brasileiro será extraditado, regra geral, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Vamos lá. Nenhum brasileiro será extraditado. Ok? Regra geral. Naturalizado pode ser extraditado, naturalizado? Pode sim. Em que casos o naturalizado ele pode ser extraditado? Em caso de crime comum, e esse crime comum ele tem que ser praticado antes da naturalização. Foi depois da naturalização? Não. Antes da naturalização, e tem que ser crime comum. Ou de comprovado, tem que ser comprovado, envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Ok? Vamos lá. Próximo inciso. Inciso 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Não será considerado extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. 53. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. É o princípio do juiz natural aqui, né? Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. A questão ela vai cobrar justamente, a questão falando sobre princípios também, ela pode pegar esse inciso aí, 53, e falar que se trata do princípio do juiz natural. Você pode colocar como alternativa correta também, né? Vamos lá, 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados, em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes. Então, vejam que o contraditório e ampla defesa não são somente nos processos judicial, mas também administrativos. Lembrando também que nós estamos vendo a Constituição Federal, nós não estamos vendo leis específicas, tá bom? Porque se você estiver estudando alguma outra lei específica, tiver algo diferente, vai servir para quando a questão ela cobrar sobre aquela lei. Mas aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa. Ok? Vamos lá. Inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Aquela questão, né? De acordo com a Constituição Federal, aí você
marca como correto, né? Vamos lá, 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Identificação criminal é um exemplo, é aquele pegar aqui o ditado popular, tocar piano, né? Você colocar suas digitais lá naquele carimbozinho, né? É um exemplo de identificação criminal. O civilmente identificado. Já foi identificado civilmente, não vai precisar ser submetido à identificação criminal. Será admitida, aqui, será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. A exceção após a vírgula será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Todos esses detalhes, a Constituição Geral, ela é genérica, né? Quando você quiser ver os detalhes, você vai ter que ler nas leis específicas. Por exemplo, essa parte aqui será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Isso aqui está na lei de processo penal. Está lá todos os detalhes, ação civil, ação pública, ação privada, tá tudo lá. Ok? Vamos lá. Artigo 60. A lei, inciso 60, na verdade. A lei só poderá se restringir à publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social exigir. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. Ninguém será preso em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamental de autoridade judiciária competente. Aí vem a exceção, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. Vamos para o próximo inciso 67. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Então, não é em 24 horas, não são em 7 dias, imediatamente. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontram será comunicado imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por ele identificada. Sabemos que na prática também não é assim, mas você não vai levar a prática para a prova, você vai levar o que está na lei, na Constituição Federal, ok? Inciso 68. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária competente. A prisão ilegal será imediatamente relaxada. Não é que se prove ao contrário, que foi ilegal, enfim, é o que está na legislação aqui. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. A questão ela vai colocar, eu já vi questões da FCC, que ela coloca confiança. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com fiança. E aí?
Confiança. Se vier assim na sua questão, confiança. Se for uma questão da CESP também, esse confiança é como se estivesse anulando a sem fiança, né? Então, eu colocaria como errado. Porque então, também você tem que atentar para o cabeçalho lá da questão. E, de acordo com a Constituição Federal, então tem que ser de acordo com o que está na legislação, tem que ser de acordo com o que está na lei. Ninguém será levado à prisão e nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Então, são duas exceções onde o indivíduo, estou falando de acordo com a Constituição Federal, não haverá prisão civil por dívida. Aí existem dois casos. Pelo inadimplemento voluntário, não são por circunstâncias alheias, mas é involuntário. Voluntário, na verdade. Insuscetível, inexcusável. Voluntário, inexcusável de obrigação alimentícia, pensão alimentícia e a do depositário infiel. Bom, pessoal, vou ficar por aqui. Existe uma playlist de direito constitucional, onde já lemos boa parte do artigo 5º. Agora, no próximo vídeo, nós partiremos para os remédios chamados remédios constitucionais, onde vamos abordar institutos como habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, cai muito em prova de direito constitucional. Então, para que esse vídeo também não fique muito extenso, vamos deixar isso para a próxima aula. Se você também ainda não é inscrito no canal, você tem que se inscrever para você ficar por dentro todas as vezes que lançarmos os próximos vídeos aqui de direito constitucional, ok? Até a próxima questão.